Hoje vamos falar um pouco sobre o despacho saneador. O que é o despacho saneador? O despacho saneador é quando o juízo inicia a organização do processo. O despacho saneador, ele vem lá das regras do Código de Ritos de 1939, né? Passou de 73, no de 2015 temos lá a regra do artigo 357. Então, diz lá, não ocorrendo nenhuma hipótese do capítulo anterior, o juiz começa a organizar do saneamento e da organização do processo. Deverá o juiz, né, no caso o juízo, em decisão de saneamento, essa decisão, saneamento e de organização do processo. Ele resolve as questões processuais pendentes, se houver. Na sequência, ele delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, né? Aí vem o nosso direito probatório, especificando os meios de prova admitidos, que lá na regra do artigo 373, do inciso 1, o demandante, né, o autor, né, esse demandante, diz que cabe ao autor o fato, né, que constitui o seu direito, né? Então, desde lá, com a petição inicial, pela teoria da substanciação, o demandante irá informar o juízo, né? Irá provar, né, a regra do artigo 373, inciso 1. A regra é que ao demandante, ao autor, cabe o ônus de provar, correto? Agora, na sequência, nessa organização de saneamento aqui do processo, da regra do artigo 357, né, o juiz vai delimitar as questões de fato sobre os quais recairá a prova, a atividade probatória, por exemplo, a prova pericial, né, e especificando os meios de prova que são admitidos, vai especificar. Delimitar a distribuição dos ônus da prova é a questão da distribuição, ou seja, ele vai ser observada a regra do 373. Só que a prova ela é dinâmica, não é estática. Como eu falei, a prova ela deverá ser produzida a quem tiver mais facilidade de provar. E ela é dinâmica, ela não é estática mais. Então, mas é preciso delimitar, definir a distribuição, porque se o juízo inverter, pelo princípio do contraditório oportunidade, esse autor que tem de regra produzir o fato constituído por direito, essa inversão será para o réu, inversão do ônus da prova, se couber, né? Por exemplo, lá de acordo com a lei, artigo 6º, inciso 8º do CDC, uma relação de consumo, verossimilhança e hipossuficiência nas alegações e que o juízo entender também, claro, sempre com uma decisão sempre fundamentada sob pena de nulidade, o juízo vai fundamentar a inversão. E é necessário, sempre, também sob pena de nulidade, dar oportunidade, né, no caso, ao réu, porque foi invertido o ônus. Então ele tem que saber que aquela regra do artigo 373, 1 foi invertida. Correto? Então, é preciso dar oportunidade a ele réu, de produzir essa prova, né? Então, esse é o princípio da contraditória oportunidade. Nesse inciso 3 do artigo 357 do CPC, o juiz vai definir a distribuição do ônus da prova, observado sempre a regra do artigo 373 do CPC.
E na sequência ele delimita no inciso 4, delimita as questões de direitos relevantes para a decisão do mérito, porque a primazia do mérito, o juízo busca o mérito, o conteúdo, o mérito, né, para dizer o direito naquele caso concreto. E se for necessário, ele vai designar audiência de instrução e julgamento. Vamos quase para o final, não saiam daí, só vou aqui concluir, em que o parágrafo 1º diz que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajuste no prazo de 5 dias. Né? Realizado o saneamento, tem lá, realizou o saneamento, as partes ainda têm 5 dias, prazo comum, fim do qual a decisão se torna estável. Proferindo a decisão de saneamento, as partes ainda têm o prazo comum de 5 dias para se manifestar. Né? Bom, vamos parar por aqui para que comecem o entendimento ou elaborem uma forma melhor de compreensão. E se tiver alguma dúvida, pode explicar aqui. Esse vídeo está aqui no YouTube. Você dá o like se gostou, comente e compartilhe para mais pessoas. Se ainda não for inscrito, inscreva no canal. Se você assistir esse vídeo aqui no Instagram, basta clicar no coração para mais pessoas terem acesso ao conteúdo e o Instagram integrar entrega maior desse conteúdo para que o compartilhamento seja eficaz. Um grande abraço, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Obrigado.